Gostaria de cumprimentar e saudar toda a igreja com a graça, com a paz do Senhor. Certamente é um prazer e um privilégio podermos nos reunir novamente, sabendo que o Senhor nos socorre, sempre em hora oportuna. Para iniciarmos o nosso culto de adoração, nosso culto de louvor ao nosso Deus, convido a todos os irmãos, aqueles que podem, que se coloquem de pé. Vamos ler a uma só voz Romanos, capítulo 11, dos versos 33 a 36. Romanos, capítulo 11, dos versos 33 a 36. Leremos de forma uníssona, a uma só voz, todos esses 4 versos. Diz assim Romanos capítulo 11: Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. É por isso que nós nos reunimos aqui nessa manhã, para louvarmos, adorarmos, engrandecermos a esse Deus triuno, poderoso, exaltado entre as nações. Mas teremos agora uma palavra de oração. Vou convidar a nossa irmã Ana, que nos dirige a Deus em oração, para que Ele se agrade deste ajuntamento, para que este culto seja único e exclusivamente para louvor, para a glória e para o nome dEle, e que Ele se faça presente aqui no nosso meio, que Teu Espírito se livre aqui para trabalhar, agir, transformar corações. Para aqueles que nos assistem pela internet, nos acompanhem nessa oração, por gentileza. Senhor, nosso Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa mais uma vez, por essa oportunidade de louvar e agradecer o Teu santo nome, Senhor, aprender mais a Tua palavra, ouvir a Tua palavra, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, pela Tua grandeza, nós te adoramos, Senhor, pelo Teu amor, pelas Suas misericórdias, Senhor, que se renovam a cada dia em nossas vidas, meu Deus. Só o Senhor é digno de ser exaltado, de ser louvado, Senhor, e por isso nós estamos aqui e rendemos graças a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Continue conosco, Senhor, nessa manhã. O Senhor vem, Senhor, falar nos nossos corações hoje. Eu te agradeço por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.
capítulo 1, dos versos 13 ao 15. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Da igreja fechar os olhos nesse momento, estar refletindo, o que a gente fez e faz essa semana, pedindo perdão ao nosso Deus, confessando as nossas transgressões, as nossas iniquidades, e vamos confessar nossos pecados ao Senhor nesse momento. Santíssimo Deus, eterno, maravilhoso Pai, santo, santo é o Senhor. Nós suplicamos, ó Pai, nesse momento, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, nos perdoar os nossos pecados, as nossas transgressões, ó Pai. Senhor, nós fazemos coisas, ó Pai, que diante dos teus olhos, ó Pai, não te agrada. Senhor, nós te pedimos nesse momento, Senhor, nos purifique de todo o nosso pecado, ó Pai. Senhor, venha estar abençoando cada dia mais as nossas vidas para podermos, ó Pai, viver mais o teu evangelho, viver mais a tua palavra, sendo obediente ao Senhor, Pai. Senhor, nós só temos a agradecer ao Senhor pela tua misericórdia, a tua bondade que é infinita, Pai. O seu amor, Pai, é incomparável, Senhor. Nós só temos a agradecer ao Senhor. Perdoe os nossos pensamentos, ó Pai. Perdoe o nosso pecado mais oculto, Senhor. Nos perdoe, Pai, a oração que eu faço. Não em meu nome, mas no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Os dias de tribulação
Estarmos aqui, Pai, reunidos em Teu santo nome, Pai. Como é bom estar no Teu templo, Pai, bendizendo e louvando aquele que é digno, Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós só queremos agradecer, ó Pai, os louvores, ó Pai, entoados, Senhor, que nós possamos fazer, ó Pai, verdade, praticar, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai. Nós não possamos, ó Pai, estar louvando de boca para fora, mas sim, ó Pai, em espírito e verdade, Senhor. Senhor, nos faça ser verdadeiros adoradores. Nós louvamos ao Teu santo nome e agradecemos. Te pedimos também, ó Pai, nesse momento, ó Pai, uma bênção especial, Pai, para a vida do pastor Felipe, que completou mais um ano de vida, Pai, mas principalmente mais um ano de vida na presença do Senhor. Senhor, continue dando força, fortalecendo a vida dele, ó Pai. Nós sabemos que não está fácil, ó Pai, mas restaura a saúde dele, ó Pai. Continue, ó Pai, a fortalecer nos Teus caminhos, ó Pai. Senhor, nós oramos, certo que o Senhor se faz presente em nosso meio. Nós oramos hoje, para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, convido mais uma vez aos queridos que abram as suas Bíblias em João, capítulo número 3. Nós leremos dos versos 1 até o verso número 15. João, capítulo número 3, de 1 a 15. Enquanto os irmãos vão abrindo as suas Bíblias, eu vou tomar um copo d'água. João, capítulo número 3, de 1 a 15, diz assim, eu vou ler, os irmãos acompanhem comigo em silêncio. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo que,
Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno, nascer uma segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me crede, como crereis se vos falar de celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. De modo que, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, e para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Feche teus olhos mais uma vez, vamos falar com Deus. Deus, nós te louvamos, agradecemos por esses momentos que já passamos aqui. Certamente já fomos edificados, já louvamos ao Senhor, já clamamos pelo perdão de pecados, e agora encarecidamente clamamos: Pai, tende misericórdia do teu povo e fala aos nossos corações. Visita-nos, Deus, nesta manhã, visita cada casa que nos assiste, para que o teu Espírito Santo possa soprar esse sopro de refrigério na vida das pessoas que nos acompanham, as que se encontram aqui e aqueles que estão em casa. Por gentileza, por favor, Senhor, faça a tua voz ensurdecer o nosso coração nessa manhã. É o que nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, na madrugada do dia 26 de novembro de 2016, nós acordamos com uma triste notícia. O avião da Chapecoense tinha caído naquela madrugada, tinha levado uma comissão, o departamento todo da Chapecoense, jornalistas e alguns convidados. O avião cai um pouco antes de chegar a Medellín, que era a sua pousada, ali que eles iriam pousar para disputar o campeonato que eles tinham que disputar. Aprove Deus, na sua graça, deixar que alguns saíssem vivos, entre eles um jogador chamado Neto. E ele, em uma das entrevistas que ele fez nas rádios, nas televisões, que ele foi passando para relatar o que tinha acontecido naquele voo, o que tinha acontecido de fato naquela tragédia, no final das suas falas, ele diz assim: eu nasci de novo. Realmente é uma expressão que nós utilizamos quando saímos de um estresse absoluto. Nós nos livramos de alguma situação e de repente a gente solta: olha, eu nasci de novo. Eu queria entender o que era nascer de novo. Será que realmente nascer de novo seria você se livrar de uma situação de absoluto estresse? Você se livrar de um acidente de carro? Você se livrar talvez de uma queda de um avião? Será que isso realmente categoriza uma pessoa que nasceu de novo? Pelos lábios de Cristo, nós vemos que nascer de novo é algo que vai além de ter sido submetido a uma situação e ter saído ileso dela. Eu poderia relatar alguns fatos. Já vi o mundo de cabeça para baixo. Capotamos um carro. Talvez na oportunidade eu tenha dito: eu nasci de novo. Mas será que de fato, de verdade, nascer de novo é isso? Será que Cristo, quando ele conversa com Nicodemos, ele fala: nascer de novo, Nicodemos, é você sair de uma situação como essa,
de uma situação adversa? Ou será que nascer de novo é uma regeneração? É um ato de Deus nos homens, onde o homem é completamente passivo. É isso que eu queria pensar com os irmãos nessa manhã. O nascer de novo. O que é de fato nascer de novo? Para ficar claro para os irmãos, eu queria definir o que é regeneração, para que os irmãos, pensando nessa definição, pudéssemos pensar juntos acerca do nascer de novo. Regeneração nada mais é do que a ação do Espírito Santo em nós, onde Deus transforma a nossa inclinação para o mal em uma disposição para fazer o bem. Ocorre quando nós somos justificados em Cristo Jesus. É uma ação de Deus para nós. É a ação do Espírito Santo quando nós somos justificados que Ele faz esse novo nascimento. Pois bem, olhando para o texto, vamos ver o que o próprio Cristo, nosso Senhor, diz acerca da regeneração. Versículo 1 diz o seguinte: entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Quem era esse homem? A gente precisa de pensar em quem era esse homem, porque Cristo vai ter 5 encontros importantíssimos no início aqui do Evangelho de João, e entre eles, Nicodemos, o paralítico, a mulher samaritana e alguns outros que Cristo tem um encontro e a vida dessas pessoas é marcada, é transformada. Para início, a vida desse Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos, a tradução do seu nome é mais ou menos assim: vitorioso sobre o povo. Ele exercia uma posição de liderança em 2 aspectos: político e religioso. Nicodemos era douto em todas as tradições dos judeus. Ele não era só douto nas leis que os judeus haviam implantado para o povo judeu, mas também sabia aplicar as leis. Por exemplo, por que uma mulher ao sábado não podia olhar no espelho? Porque se porventura ela visse um fio branco, ela fosse retirar esse fio branco, seria contado como trabalho. E judeu, ao sábado, não trabalha. Então ele sabia que a mulher não podia olhar no espelho ao sábado, mas tinha explicação, um motivo por trás do não poder. Então ele era um dos poucos daquela época que sabia as 600 leis, as mais 600 leis que existiam, nós chamamos de tradições, e as suas aplicações. Ele jejuava 2 vezes por semana, ele comparecia diante do gasofilácio todas as vezes que era necessário. Realmente era um religioso, era um homem que entendia da lei, era um homem que entendia dos escritos que nós tínhamos naquela época. Mas nós vamos perceber que ele parava por aí. Ele parava por aí. Verso número 2 diz assim: este, quem? Nicodemos, de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Primeiro momento, eu queria salientar esse de noite. Por que Nicodemos foi ter com Jesus à noite? E existem 3 ramificações, 3 ideias possíveis por que Nicodemos foi ter com Jesus à noite. A primeira delas, e eu acredito que uma não anula a outra, mas poderia muito bem complementar, mas alguns estudiosos dividem essas 3 opções. A primeira delas é por causa do medo de ser visto, por causa da vergonha. Ele era um dos principais judeus daquela época, ele tinha um garbo político, ele tinha um nome a ser zelado, e ele de noite foi ter com Jesus por causa dos olhares dos outros, por causa da sensação que ele iria causar se ele fosse durante o dia e fosse visto ele com Jesus.
Que vergonha, Nicodemos. O senhor da alta classe foi ter com um nazareno, perdão. A segunda teoria era porque Cristo era muito atarefado e ele só teria a noite como um período de descanso, e ele poderia conversar com Jesus. O que também não se encaixa, porque em vários momentos na palavra de Deus nós vemos Cristo durante a madrugada toda falando com o Pai. Basta nos lembrar, trazer à memória o fato da mulher pega em flagrante adultério. Jesus passou a madrugada inteira orando. Então não se encaixa muito bem. E a terceira expressão, e que eu coaduno um pouco mais com ela, é que diz que o termo noite fala muito mais do que simplesmente a hora, o cronos, o dia ou a noite. A noite revelava o caráter do homem. Esse fato aqui de Nicodemos ter ido encontrar com Cristo à noite, não era porque, sim, por causa do horário, mas era também para salientar o coração daquele homem. Aquele homem andava tateando no escuro. Aquele homem não se encontrava porque lhe faltava o Evangelho, lhe faltava a pessoa com quem ele iria conversar, ou seja, o próprio Cristo. O termo noite, João ele utiliza outras vezes esta expressão. Por exemplo, no mesmo capítulo, no verso 19, onde diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Também nós temos outros pontos, capítulo 9, verso 4, capítulo 11, verso 10 e capítulo 13, verso 30. E entre eles, um marcante, porque Judas saiu para trair Jesus à noite. Então, essa expressão à noite foi ter com Jesus de noite, refere-se sim ao caráter do mundo que se encontrava quando Cristo veio na plenitude dos tempos. E é interessante que ele faz duas saudações. Ele vira e fala assim: Rabi. O que é Rabi? Rabi realmente era um mestre de um colegiado, era um mestre que estava à frente de alguns de seus discípulos e os ensinava, os guiava em um estilo de vida, em uma nova doutrina, posso assim dizer. Mas também ele chega para Jesus e fala assim: sabemos que és Kyrios, mestre, Senhor. Sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Interessante, porque neste momento Nicodemos atesta que Jesus, sim, ele poderia ser um profeta, talvez, poderia ser um mestre, um rabi, um senhor, um Kyrios, mas ele cai em um erro crucial que foi discutido durante séculos depois, onde ele fala que sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, ou seja, Deus está com você, mas você não é Deus. Você não é Deus. Ele entendeu que Jesus seria um mestre ou um profeta, assim como Moisés, assim como Elias foi, mas ele próprio, o Cristo, não era o Messias esperado pelos judeus. Ele utiliza a expressão, é interessante porque ele vai sozinho para encontrar com Cristo, e ele utiliza a expressão sabemos. Ele não diz eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, mas ele utiliza sabemos que tu és mestre. Ou seja, Nicodemos, talvez nós podemos inferir que talvez ele pudesse ser um porta-voz de alguns, ou que talvez se escondesse por detrás desses sabemos. Talvez ele não queria um confronto, talvez ele não queria um debate direto. É interessante porque ele diz sabemos. E Jesus, mais do que depressa, responde: Nicodemos, te digo a verdade que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É interessante que Jesus vasculha o íntimo daquele coração. Jesus vasculha, esquadrinha aquele homem e responde à inquieta pergunta que ele carregava no peito: como farei para ser salvo?
Talvez ele carregava no seu coração a mesma questão que o jovem rico tinha: que farei eu para herdar a vida eterna? Nada. Você não pode fazer nada. Talvez essa seja a inquietante pergunta que estava no coração daquele homem. E é interessante que Nicodemos, ele diante da sua argumentação, sabemos que tu és mestre, ele tenta sim, criar um estereótipo de Cristo, ele tenta avaliar a Cristo através dos seus milagres. Olha o que diz, no finalzinho do 2, olha o que diz, eu vou ler, os irmãos acompanhem comigo, 2, de 23 a 25. Jesus estando em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo o que? Os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque Jesus os conhecia e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ou seja, Jesus, durante a festa da Páscoa, ele opera alguns sinais e prodígios, o que faz Nicodemos ir ao encontro de Jesus, a fim de arguí-lo, a fim de questionar: olha, mestre, eu sei que tu és um profeta, ou um rabi, ou um mestre vindo da parte de Deus, mas a grande realidade é que ali ele estava tentando avaliar a Cristo por aquilo que Cristo fez. Mas Jesus garante que ninguém, exatamente ninguém, absolutamente ninguém pode ver o reino salvador se não for nascido de novo. Jesus quebra qualquer perspectiva de avaliação humana em relação à sua pessoa. Jesus fala assim: olha, Nicodemos, você não pode me avaliar, porque ninguém pode ver o reino de Deus se Deus não o regenerar, se ele não for nascido de novo. Nicodemos então questiona: como pode um homem nascer sendo já velho, Senhor? Verso de número 4. Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ou seja, Nicodemos não consegue compreender aquilo que Jesus estava conversando com ele. Ele vai até Jesus, e eu imagino, na minha finita concepção, de que ele, talvez ao encontrar com Jesus, Jesus falasse: olha, querido, vem aqui, vamos tomar um café, que prazer tê-lo aqui, que honra você vir até aqui na minha casa para a gente poder tomar um café e conversar. Mas não é isso que acontece, não é dessa forma. Jesus olha o ponto central, neurálgico daquela situação. Ele queria compreender, ele queria saber como ele entrava no reino de Deus, traduzindo, como ele faria para ser salvo. A sua fala, porventura, pode voltar ao ventre materno uma segunda vez, sendo um homem já velho. Ela é regada de incredulidade. Ele não consegue entender a doutrina da regeneração. Nós entendemos que a doutrina da regeneração, ela está pautada no Antigo Testamento. Não é uma nova doutrina que Jesus estava apresentando para Nicodemos. Nós veremos isso um pouco mais adiante em Ezequiel, capítulo de número 36. O evangelista também é interessante, porque João, ao escrever este evangelho, ele queria ressaltar a incongruência, a dicotomia daqueles que se achavam superiores aos demais, devido à sua alta classe, mas que tropeçavam em um assunto tão preponderante da fé cristã. Nicodemos, como eu disse, e o texto nos fala que ele era um dos principais da sinagoga. Ele era um dos principais judeus daquela época. E ele não conseguia compreender a doutrina da regeneração. Porque, imagina, se ele era um mestre, ele ensinava as pessoas acerca de doutrinas. Como eu disse, ele era douto nas 600 tradições que existiam naquela época. Mas que, diante do Evangelho, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, diante da fé cristã, ele não conseguia compreender.
Ele estava aquém do Evangelho. E o texto nos fala que ele era um dos maiorais, um dos principais, ou seja, essa incongruência, né? Ele sempre ensinava os judeus que para entrar no reino de Deus era necessário guardar o sábado, era necessário uma dieta especial, era necessário cumprir a lei, para que sim, por seus méritos e pelo seu esforço, você pudesse alcançar o reino de Deus. O que ele está ouvindo aqui é completamente o contrário. É necessário, Nicodemos, nascer de novo. Nicodemos realmente ele não consegue compreender aquilo que Jesus estava ensinando. E ele continua no verso número 5, diz: em verdade te digo, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E é interessante que agora Jesus muda a expressão. No verso de número 3 ele diz ver o reino de Deus. Agora ele diz entrar no reino de Deus. Nicodemos, Jesus ele tenta potencializar para que talvez Nicodemos pudesse compreender aquilo que Jesus estava explicando. Jesus explica, Nicodemos, aprenda o seguinte, Nicodemos, não é necessário, não adianta vir somente da semente de Abraão, não adianta você ter um sangue judeu azul nas suas veias, você tem que nascer de novo, você deve nascer de novo. A sua hierarquia, a sua árvore genealógica não te garante entrar no reino de Deus. É necessário que você seja filho de Deus. É necessário que você nasça da água e do Espírito para que você possa entrar no reino de Deus. Essa expressão nascer da água e do Espírito, como eu disse, não é uma expressão nova, não é uma doutrina nova que Jesus estava ensinando ali para Nicodemos. Ezequiel, capítulo número 36, eu vou ler para os irmãos, diz assim, 36, versos 25 a 26, diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Percebe que essa doutrina não é algo novo. Percebe que o próprio Deus falou pela boca de Ezequiel tempos atrás acerca de nascer da água e do Espírito. Mateus capítulo 3, verso 11 diz o seguinte: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, João Batista dizendo, é mais poderoso do que eu, cuja as sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito e a água, lado a lado. Lado a lado. Sobre o batismo, se você estiver interessado, acompanhe a classe da UMP de hoje. Falaremos sobre isso. Mas aqui, neste momento, nós conversando sobre a regeneração, sobre o nascer do Espírito, sobre o nascer da água e do Espírito, ou seja, a regeneração é um ato de Deus e não dos homens. Jesus estava ensinando para Nicodemos, e ele continua: o que é nascido da carne é carne, Nicodemos, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus faz aqui a dicotomia que nós conhecemos. Nós não fazemos aquela expressão grega, aquele dualismo grego, que o Espírito é bom e a matéria é má. Não é isso. Nós estamos dizendo que o nosso corpo foi contaminado, foi manchado pelo veneno do pecado. Em Gênesis 3, essa história nos garante que nós fomos criados perfeitos, como diz Gênesis 1 e Gênesis 2. Porém o pecado, a tentação, a sedução, tomou os nossos corações de tal maneira que nós não conseguimos mais
compreender e fazer aquilo que é bom diante de Deus. Aquilo que Jesus fala anteriormente. E nós entendemos que a carne, ela é pecaminosa. Nós fomos inoculados pelo veneno do pecado. Eu tento acreditar que uma parreira não pode dar laranja. Não pode, não é impossível. Você chegar diante de uma parreira bonita no alto e ver de pendurado nela laranja. Não tem como isso. Não tem como águas amargas brotar águas boas. Se o homem não nascer de novo, ele vai continuar no seu estado para todo sempre. E esse nascer de novo é independente do homem. É a ação de Deus em nossas vidas. O homem carnal, como diz Paulo lá em 1 Coríntios, não consegue discernir as coisas que são concernentes ao Espírito. O homem carnal não consegue discernir as coisas que são espiritual. Espiritual se concerne com espiritual. O que é nascido da carne é carne de Deus. Você já nasceu da carne uma vez. Agora é necessário você nascer do Espírito. É necessário você nascer de Deus agora, irmãos. Jesus continua, verso número 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos, como eu disse, ele acreditava que a salvação era por meio das obras. Ele ensinava isso aos outros judeus. Ele era mestre. Ele chegava diante da sinagoga, abria a Bíblia que eles tinham na época, né, que é o Antigo Testamento, e expunha o Antigo Testamento com base no mérito humano. E agora existe um choque na cabeça dele. Porque o que ele está ouvindo, ele nunca pregou. É a mesma coisa quando a gente entende, quando nós somos salvos pela graça. Uma pessoa vem de outra religião, ou de outra denominação, por assim dizer, e chega aqui no Bom Sucesso. E nesse dia o Rev Felipe está expondo e fala sobre a doutrina da graça. Que o homem é impotente, que é uma ação monergística e não sinergística. Aquela pessoa entra em choque, ele não consegue compreender como é que eu vou para o céu sem fazer nada. E é isso que Jesus estava ensinando para Nicodemos. Nicodemos, não é por aquilo que você faz. Nós veremos que é por aquilo que alguém fez por nós um pouco mais adiante. Verso de número 8. Jesus faz uma comparação, um paralelo. Ele diz: o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E eu vos faço uma pergunta. Você consegue controlar o vento? Você consegue entender de onde o vento vem e para onde ele vai? O ser humano, ele não consegue. Ele não consegue. Nós não sabemos a sua origem, mas nós também não conseguimos compreender para onde ele vai. O vento, ele é independente. Sabemos dele porque o quê? Nós o ouvimos. Na casa onde eu morava, lá em Lavras, a Vitória não gostava muito de ficar sozinha à noite, porque ela era mais alta a casa e tinha uns corredores, né, em volta da casa que fazia o vento uivar, né? Aqueles barulhos estranhos que o vento faz. Ou seja, nós conseguimos ouvir o vento. Nós ouvimos, como o texto diz, né? O vento sopra onde quer, nós ouvimos a sua voz. Cristo também faz uma comparação dos efeitos do vento. Basta a gente olhar para as folhas, né? A gente vê as folhas chicoteando, nós vemos as grandes tempestades marítimas, nós vemos as nuvens se movendo, né? E também nós ouvimos o seu som, são os efeitos do vento, né? O Espírito também, ele é dessa forma. Nós não conseguimos vê-lo, mas nós sabemos
que quando ele está, ele opera, e os efeitos da operação do Espírito são inegáveis, inconfundíveis. E quando eu falo isso, não é rodopio, não é falar em outras línguas, não. Quando o Espírito age, quando o Espírito trabalha, quando o Espírito está em ação, a transformação, a regeneração, a confissão de pecados, a abandono de uma antiga vida para ser introduzida uma nova vida. Esses são os efeitos do Espírito Santo nas nossas vidas. As pessoas confundem a insanidade da sanidade. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos conscientes, nós somos sãos, nós entendemos a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós nos prostramos diante de Deus, humilhados diante da sua glória e do seu poder. Nós compreendemos e vemos e desfrutamos da santidade de Deus, e isso nos quebra, nos mói, porque nós somos culpados, nós somos malditos, nós somos rebeldes. Se o Espírito Santo não age em nós, nós andamos na contramão de Deus. Os efeitos do Espírito Santo são maravilhosos. Gálatas fala qual é o fruto do Espírito: paz, amor, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito é o amor. São efeitos do Espírito Santo. Nós não podemos vê-lo, mas nós podemos entender e compreender que quando ele está agindo, os seus efeitos são inegáveis. Assim como nós vemos uma grande tempestade. O Espírito Santo ele é semelhante ao vento também, porque ele é soberano, ele é incompreensível e ele é misterioso. Ele é soberano pelo simples fato da ação da graça ser irresistível. Lembra quando Jesus estava caminhando e ele vê um coletor de impostos ali? Não Zaqueu, mas Levi, Mateus. Ele fala assim: me segue. Diz o texto que imediatamente ele levantou e começou a seguir a Jesus. Ele abdicou da sua vida antiga para seguir aquele rabi, aquele mestre, para seguir o Messias, o nosso Cristo. A graça é irresistível. Ele é incompreensível porque ele pode agir em qualquer hora e em qualquer lugar. Basta a palavra ser agregada. Basta ouvir o som do Evangelho. Ele transforma vidas. Ele é misterioso porque ele é insondável. Insondável. Mas enfim, Fred, qual é o paralelo, a relação que existe entre o ventre do Espírito e o novo nascimento? Ezequiel 37 nos conta um fato, uma realidade que nós conhecemos bem, chamado Vale dos Ossos Secos. E diz em Ezequiel 37 que quando Deus sopra o seu ruach de vida, o seu sopro de vida, no Novo Testamento, o pneuma de vida, os ossos passam a ter vida. Vida. E é exatamente isso. O Espírito do Senhor, ele traz vida. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Fazendo o quê? Caminhando, passeando? Não, trazendo vida. Vida. Verso de número 9. Então perguntou-lhe Nicodemos: como pode suceder isso? Aqui Nicodemos deixa clara a sua falta de entendimento acerca da salvação e do Messias. Agora existe, como eu disse, um choque na realidade de Nicodemos. Como eu falei, ele ensinava aquele povo completamente o contrário daquilo que Jesus estava lhe expondo naquela noite. E Jesus retruca. Acudiu Jesus:
Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Verso de número 10. Nicodemos, ele era favorecido devido à sua alta classe. Mas ele não consegue compreender aquilo que Jesus estava lhe ensinando. Sabe o que eu consigo aprender aqui? Eu consigo entender que teologia por teologia não te faz nascer de novo. Teologia por teologia não te faz nascer de novo. Como eu disse, ele era um senhor, um doutor da lei naquela época. E ele não conseguia compreender. O que te faz nascer de novo é uma teologia com uma vida prática. Ortodoxia com ortopraxia. Aquilo que nós lemos lá em Romanos, capítulo número 11. Toda glória, todo poder, tudo é para Ele. Mas mesmo assim, isso não te garante regeneração. Porque isso é fruto da regeneração. Você ter uma vida piedosa, você conhecer a palavra de Deus, isso é fruto de uma regeneração, de uma transformação de vidas e de alma. É Deus tirar do seu coração um coração de pedra, como nós lemos em Ezequiel, e lhe dá um coração de carne. Mudar a sua disposição. Antes você era disposto para fazer o mal, Deus muda agora o seu coração para a disposição para fazer o bem. Isso é fruto da regeneração. Isso é o ato da regeneração. Como eu disse, não era uma doutrina nova. Ela estava pautada e resguardada no Antigo Testamento. E a partir daqui passa de ser um diálogo e vira um monólogo. Inclusive aquele versículo que nós conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. Ele faz parte desse diálogo, desse monólogo. E podemos ouvir essas expressões, essas coisas de Jesus. E ele continua agora discorrendo sozinho. Em verdade te digo, verso de número 11, que nós dizemos o que sabemos e testificamos. O que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. É interessante porque Jesus agora não fala que eu falo, eu conheço ou eu testemunho, mas ele fala, falamos, conhecemos e testemunhamos. Ele muda o número do verbo. Ele põe no plural, mas por que ele põe no plural? Da mesma forma como Nicodemos colocou no plural para se esconder atrás de um sabemos que tu és mestre, Jesus apresenta a verdade. Olha, nós falamos, nós conhecemos e nós testemunhamos. Jesus refere-se ao conhecimento, ao relacionamento junto à Trindade, junto ao Pai. Alguns falam que Jesus fala do falamos, conhecendo e testemunhando acerca do colégio apostólico, dos 12 que estavam com ele. Mas eu sou da linha em que Jesus está falando acerca da Trindade. Jesus está falando acerca do tríplice testemunho que era necessário para um judeu acreditar em algum fato. Basta olharmos para o batismo. Nós temos a Trindade em execução, a Trindade em atividade. Nós temos Deus rasgando o céu e falando, este é meu Filho amado. Nós temos o Espírito Santo descendo sobre Jesus. E nós temos a segunda pessoa da Trindade, o nosso Senhor Jesus Cristo sendo batizado. Falamos, conhecemos e testemunhamos daquilo que temos visto. Jesus concorda quando ele diz, olha, Senhor, nós sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Jesus concorda, Jesus não discorda dessa afirmação. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Realmente, Jesus é Deus. Jesus estava no pacto da redenção. Quando tudo foi organizado, quando tudo foi estruturado, Jesus estava lá.
E ele continua dizendo, contudo, não aceitais o nosso testemunho. O pronome vós oculto aqui, vós não aceitais o meu testemunho ou o nosso testemunho, refere-se ao mundo e ao Sinédrio, aos senadores daquela época, ao mundo como um todo, porque Jesus diz que o julgamento é este, verso 19, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, os homens negaram, os homens não reconheceram a divindade de Cristo. E é isso o que nós vimos durante séculos depois, sendo debatido nos concílios. Jesus é homem e Deus, ele é só Deus ou ele é só homem? Isso percorreu por eras e bate na nossa porta todo domingo de manhã. Vós refere-se ao mundo e ao Sinédrio. Verso de número 12. Se tratando de coisas terrenas, Nicodemos, você não crê? Imagina se eu falar para você das coisas celestiais. Imagina se eu falar das coisas celestiais. Jesus ensinará lições celestiais com exemplos terrenos para Nicodemos. Por exemplo, o nascer de novo, o nascimento. A nossa mente finita jamais poderá compreender as coisas majestosas e transcendentes de Deus. Basta ler João 3,16. Nós não conseguimos conceber, imaginar como um Deus poderoso, santo, eterno, onipotente, onisciente, onipresente, consegue amar o mundo rebelde, a ponto de enviar o seu único filho para morrer pela sua igreja, pelos seus eleitos, pelo seu povo, para que aqueles que creem, aqueles que têm a sua fé estabelecida e firmada em Jesus Cristo, não pereçam, mas o que? Tenha a vida eterna. Jesus agora afirma para Nicodemos: Nicodemos, as coisas não são terrenas, as coisas são celestes. Ora, verso número 13, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, entre colchetes, que está no céu. Jesus afirma que ele estava no céu quando todas as decisões dos conselhos eternos resolveram ser tomadas. Por isso ele fala com autoridade. O evangelista, lembrando, gente, quando o evangelista escreveu isso, no caso de João, Jesus já tinha subido aos céus. Por isso esse colchetes que se encontra aqui no texto, que está no céu. Jesus já tinha sido assunto, ele já tinha subido. João tinha visto ele subir. Por isso esse colchetes. Jesus afirma para Nicodemos, não se estribe no seu próprio entendimento. Não se firme no seu conhecimento, nas suas verdades, nas suas conjecturas, nas suas vãs filosofias, nas suas leis. Se estribe em mim, se apoie em mim, porque não é por aquilo que você faz, mas por aquilo que aquele que foi o único que foi capaz de adentrar os céus, o Filho do Homem, Jesus Cristo. E eu finalizo no 14:15 dizendo: de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E eu finalizo aqui trazendo a explicação e também 5 aplicações para as nossas vidas. Primeiro, que Deus colocou a morte para a punição do pecado. Aquele povo estava rebelando, aquele povo estava rebelde, o povo estava reclamando de Deus. Deus, o que Deus faz? Em Números 21, manda serpentes abrasadoras. Se o rapaz deita na cama, tinha cobra. Se o rapaz pisava no chão, tinha cobra. Se o rapaz fosse na cozinha, tinha cobra. Se ele fosse para o templo, tinha cobra. Onde ele fosse, tinha cobra. E a cobra picava e matava aquele povo. O povo então recorre a Moisés: Moisés, interceda por nós. E Deus fala assim: Moisés, presta atenção.
faz uma haste. Em cima da haste você vai colocar uma serpente de bronze. Todo aquele que olhar para a serpente ficará curado e não morrerá. A morte como punição do pecado. Deus, pela sua graça, nos envia um único remédio. Porque o veneno do pecado, que um dia foi picado em nossas vidas, lá nos nossos pais, em Adão e Eva, corre em nós. Nós precisamos do remédio. Deus, pela sua graça, envia um único remédio. No texto, nós entendemos que levantou algo e levantou alguém. Importa que o Filho do Homem seja levantado. Da mesma forma como aquele povo olhava para a serpente de bronze e era curado, Jesus foi levantado diante dos homens para aquele que olhasse para ele com fé pudesse ser regenerado, pudesse nascer de novo. A única expressão é olhar com fé. E para todo aquele que crê, tenha a vida eterna. Só que todos aqueles que olharam para a serpente de bronze morreram posteriormente. Mas todo aquele que olhou para Jesus vive eternamente. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê essa sensação, essa paz de sermos regenerados, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Ele fez. Deus nos abençoe. Vamos colocar de pé, louvar o Senhor com mais uma música.
nós clamamos ao Senhor para que o Senhor arrebate os nossos corações nessa manhã. Que o Senhor, Deus, visite cada casa, cada lar. Que o Senhor vá de encontro e ao encontro dessas pessoas que ainda não foram regeneradas, transformadas e criadas novas criaturas no Senhor Jesus Cristo. Pai, essa é a nossa oração. Visita o teu povo nesta manhã. Faz com que a tua palavra surta efeito e possa causar, Deus, nas pessoas essa sensibilidade e essa certeza de ser nascidas, regeneradas pelo Espírito Santo do Senhor. Essa é a nossa oração que fazemos não no nosso nome, mas no nome poderoso, glorioso e eterno do Senhor Jesus Cristo, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.